Salve, salve, galera Enem! E aí, tudo bem com você? Aqui é o professor Cristiano, Biologia. Gente, lembra que nós conversamos sobre uma parte, da imunologia? Sim, professor. Então, galera, nós temos mais um encontro hoje para falar exatamente desse assunto extremamente importante para os vestibulares. E o Enem, pessoal, está aí no nosso grande foco, tá? Lembre-se, é um assunto que está rotineiramente, na mídia, está no nosso dia a dia. Então nós precisamos ter bastante conhecimento relacionado a isso, tá bem? Mas antes de mais nada, pessoal, inscreva-se no nosso canal, se você já não for inscrito. Amassa o like aí pra gente, dá uma curtida no nosso canal, galera, tá? E qualquer dúvida que você tenha, mande lá nos comentários, A nossa equipe estará à disposição para fazer, então, a retirada das suas dúvidas, tá? Não se esqueça, galera, quer aprofundar mais nos assuntos? Sala do Saber. Nós temos ali, pessoal, uma plataforma completa de informações que você pode fazer parte, você pode ingressar. Entre lá na nossa página, entre no nosso site, para você conferir, os planos e tudo mais. Legal? Vamos continuar então, galera? Seguinte. Nós temos uma parte da imunologia, onde a gente tem que saber quem são as células. Beleza, prof. Mas mesmo que você não tenha conhecimento tão aprofundado nas células, isso que eu vou falar para você já é o suficiente para você entender um processo imunológico, principalmente aquele vinculado a vírus, tá? Que é onde, pessoal, nós particularmente precisamos ter um pouco mais de foco, concorda comigo? Covid está aí, gente, Tá no nosso dia a dia, infelizmente, Tá causando estragos aí, na sociedade propriamente, tá? Mas a ideia é que você tenha uma dimensão maior, não só do Covid, tá, pessoal? De vírus em geral, até de bactérias e coisas mais, beleza? Vem comigo então. Aqui eu já coloquei pra gente, um roteirinho de informações, quer ver? Nós temos uma defesa chamada de defesa humoral, que é a defesa, pessoal, que tem a ação de anticorpos, tá legal? Humor quer dizer líquido, então é aquela defesa que está no sangue. Existe uma defesa celular, que nós temos lá o neutrófilo entrando em ação, tá? Por exemplo, os macrófagos entrando em ação direta. Essa defesa, chamada de humoral, ela vai ter em primeiro momento o antígeno. Lembra o que é antígeno, sim? Antígeno é substância, ou agentes que vão ativar o sistema imunológico. Dentro dessa ativação, nós temos a produção de anticorpos, tá? Cuidado, tem duas definiçõezinhas aí, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado quanto ao antígeno, tá? Antígeno não é só aquilo que provoca produção de anticorpos, não, tá? Tem essa definição, mas essa definição mudou um pouquinho. É toda e qualquer substância que pode ativar o sistema imunológico. Pode ser só pelo neutrófilo lá, tá? Aí, pessoal, esse antígeno, ele vai ser reconhecido pelo macrófago. Então, nós já entramos numa segunda linha de defesa, Aí, esse macrófago apresenta o antígeno para o linfócito TCD4. O auxiliar. Ele é auxiliar porque ele vai produzir uma substância conhecida como interleucinas. E essas interleucinas, pessoal, são substâncias que vão promover a ativação e a multiplicação, e multiplicar, deixa eu colocar aqui certinho, vai ativar e multiplicar, porque são ações, do linfócito B. E o linfócito B, pessoal, que também podemos chamá-lo de plasmócito, lembra? O plasmócito, vai então entrar em produção de anticorpos. É aí que nós temos, então, a reação humoral. A produção de anticorpos é o que nós temos, pessoal, de certa forma, que entender, tá? Então, professor, assim, eu pego o antígeno e esse antígeno vai ter uma sequência até produzir anticorpos. Exatamente. Mas quem são esses anticorpos, professor? Ah, boa pergunta. Vem comigo. Os anticorpos, pessoal, são proteínas. Atenção! Ela tem um nome diferente. Eu nem escrevi, porque você vai agora junto comigo fazer essa anotação. Anticorpos também são conhecidos como imunoglobulinas. Imunoglobulinas. Perfeito.
Essas imunoglobulinas, gente, pode ser conhecida como IG. IG. Eu ativei um detalhe no seu cérebro aí. IgM, IgG. Professor, eu já ouvi falar disso aí. Sim, nós vamos comentar também. Aí esses anticorpos, pessoal, ele tem uma arquitetura parecendo um Y, tá? Mais ou menos assim. E ele tem duas cadeias pesadas e duas cadeias chamadas de cadeias leves. E essas cadeias, elas são fixas, elas são permanentes, tá? Então, a partir do momento que o linfócito B, o plasmócito, foi ativado, multiplica-se e ele começa, então, a produzir esses anticorpos. Só que o linfócito, pessoal, tem um detalhe. A partir do momento que o macrófago passou para o linfócito T, o CD4, e ele ativou o linfócito B, ele tem uma ação genética, tá? Em que ele vai reconhecer basicamente esse antígeno que foi apresentado para ele. Mas o que pode ser esse antígeno, professor? Olha, galera, pode ser um vírus inteiro ou pode ser um pedaço, um fragmento viral. Pode ser até o próprio material genético viral. Ou pode ser um pedaço de bactéria, pode ser uma substância que a bactéria produz, como, por exemplo, uma toxina, a do tétano, né? Então, esse linfócito B, ele vai reconhecer uma partícula antígeno, tá? E aí, ele vai desencadear uma ação genética para começar a produzir anticorpos. Anticorpos estes, que tem esse formato Y aqui, né? Tem uma estrutura já fixa, uma cadeia pesada, uma cadeia leve fixa, e tem uma região, ou melhor, regiões variáveis. Muito bem, essa região variável, pessoal, que vai ser construída no anticorpo. É como se fosse uma base. Eu já tenho a base, eu preciso simplesmente colocar algo diferente nessa base, tá? E o que é esse algo diferente, professor? É exatamente a conexão do antígeno. Por isso que essa reação, pessoal, ela é muito específica. A reação imunológica, pessoal, pelos anticorpos é de forma específica, porque é nessa região variável que nós teremos a conexão do antígeno, que foi apresentado para esse linfócito, tá? Então eu falo assim, ó, você tem que reconhecer os antígenos amarelos, entre aspas, tá? Só uma representaçãozinha. Antígeno amarelo, beleza. Então, esses anticorpos, eles aprendem a reconhecer os antígenos amarelos. Beleza, professor, mas daí vai aparecer antígeno, né? Algumas moléculas vermelhas. Sim, mas essa molécula vermelha, esse anticorpo aqui não vai reconhecer. Tá? Então nós temos o fato, pessoal, de um momento muito específico. É uma ação muito direta, tá? Que o organismo tem naquele antígeno. Legal? Beleza, prof, entendi. Então os anticorpos, pessoal, eles têm uma parte fixa, uma base, e tem a parte variável. Essa região variável é que vai dar a especificidade para cada antígeno. Lembrando que esse antígeno pode ser um pedaço do vírus, pode ser um material genético do vírus, pode ser o vírus inteiro, sem problemas, pode ser uma substância produzida por uma bactéria, tá? Então, essa é a ideia. Desencadeou a informação genética, o linfócito B vai agir. Mas atenção, o linfócito T, você lembra no primeiro quadro, ele fez a ativação e a multiplicação desses linfócitos B. Ativar é começar a produzir anticorpos. E multiplicar, pessoal, é fazer com que ele aumente em número. Muitas dessas células do linfócito B começam a produzir anticorpos. Beleza? Específicos, que vão agir sobre o antígeno, tipo um vírus, de forma específica. Legal, prof. Só que existe uma outra linhagem, galera. A linhagem de células de memória. E essa célula de memória, galera, é extremamente importante para a gente conseguir entender a imunização de rebanho, a imunização de vacina, enfim. Tá? Esse é o momento que você tem que conseguir construir aquele elo de informação.
tá? Então nós chegamos até aqui, sabendo quem são as células, o que elas fazem e como que elas interagem. Produzimos o anticorpo, mas também a célula de memória. Esta célula de memória, pessoal, ela vai ser uma das mais importantes para o nosso organismo futuramente, né? Porque é onde você, então, conseguiu geneticamente ativar linfócitos específicos para produzir um tipo de anticorpo. Professor, você está dizendo que nós temos no nosso corpo, por exemplo, eu tomei vacina do tétano, vacina do sarampo, vacina da cachumba, vacina... Nós temos no nosso organismo, no nosso sangue, linfócitos B prontos para produzir anticorpos contra esses antígenos? Exatamente. Tá? Então, nosso organismo, pessoal, ele vai mantendo, muitos deles, a vida toda, tá? Uma imunização de memória. Tá? Então, se você entrar em contato, por exemplo, com o vírus H1N1 e você já tomou vacina, ou pegou, né, H1N1, o seu corpo já está preparado para entrar numa segunda imunização, que a gente vai conversar bonitinho daqui a pouco. Bom, a ideia central, então, galera, é essa, que o nosso corpo agora produziu ou está produzindo os anticorpos, mas também as células de memória. Esses anticorpos, eles vão agir no vírus, certo? Certo, professor. E esse vírus, então, ele vai ser identificado. Veja que legal. O vírus, pessoal, ele está agora identificado. Como assim identificado, professor? Porque o vírus pode estar ali. O seu sistema imunológico vai combatê-lo, certo? Esses vírus que estão em momento de combate serão destruídos. Células que entram em fator de destruição, os neutrófilos e os macrófagos, que vão limpar, pessoal, essa área. Vão eliminar o vírus, vão destruir esse vírus, tá? E, consequentemente, atenção, esse macrófago que está combatendo o vírus, ele vai apresentar o vírus para o seu sistema imunológico. Isso depois que talvez você tenha ficado doente, né, tenha tido sintomas, ou tido leves sintomas, enfim, é quando você tem a imunização. Então, você talvez possa ter passado pela virose sem perceber, mas o seu corpo percebeu e ele conseguiu reagir antes do vírus se manifestar de uma forma mais agressiva. Então, os seus linfócitos, o seu sistema imunológico já estava preparado para sinalizar estes vírus, mesmo que de forma inicial, e os vírus não conseguiram se manifestar de uma forma agressiva. Talvez eles possam ter se manifestado de uma forma intermediária, sintomas, mas sem lhe causar problemas secundários, né? A reação inflamatória, por exemplo. Talvez, e nesse momento também o seu corpo produziu células de memória, tá? Produziu células de memória. Mas talvez o vírus tenha entrado numa sequência que causou problemas para o organismo, em especial para os pulmões, que é onde foi debilitando os pulmões ou, né, sobrecarregando o sistema circulatório, sobrecarregando o sistema nervoso, que já não estava bem e acabou então tendo algumas sequelazinhas. Às vezes a pessoa, né, já tinha uma comorbidade e o vírus só intensificou essa comorbidade, fazendo com que a pessoa tivesse sintomas mais graves, né, enfim, podendo levar a pessoa até a morte. E nesses 2 ou 3 momentos, né, sem sintomas intermediários ou com sintomas graves, sem necessariamente levar à morte, a pessoa, galera, desencadeou tudo isso aqui, tá? Ela chegou até o momento dos anticorpos, células de memória. E se o vírus aparecer de novo, professor? Se o vírus aparecer de novo, esses anticorpos serão produzidos de uma maneira muito mais rápida. Muito bem. A ideia é o seguinte: nós teremos uma segunda onda de imunização. Não é segunda onda viral, não, por favor, tá? Segunda onda de imunização, tá? Aí, o que vai acontecer? Aí a ideia é a seguinte: a imunização, pessoal, que nós vamos ter agora, o tipo de imunização, vai ser
a partir da reação do organismo contra o vírus, tá? Então eu vou construir aqui um gráfico para a gente conseguir entender esse fato, tá? E não se esqueça, pessoal, nós estamos um aulão do Enem, tá? Então tem vários detalhes que você pode e deve, muitas vezes, galera, consultar livros, mas a Sala do Saber está com aula completa para você, entendeu? Tá? Então, se você quiser aprofundar ainda mais essa história, a Sala do Saber, nós temos lá na nossa plataforma, galera, aulas sobre tudo isso, entendeu? Sobre tudo isso, beleza? Então aqui a gente está passando informações até um pouco mais rápidas, mais dinâmicas, né? Para a gente conseguir ampliar o seu conhecimento, legal? Bora lá então. Tipos de imunização, mas no sentido, pessoal, da imunização a primária e a secundária. Como assim, professor? Vamos lá. Quantidade de anticorpos. Quantidade anticorpos. Corpos. Bom, professor. Aqui é o tempo, tá? Esse tempo, gente, nós vamos colocar em dias. Tá? O tempo em dias. Beleza, prof. Bom, a quantidade de anticorpos, gente, é 0, né? Contra um antígeno específico, tá bem? Então vamos construir aqui, por exemplo, a Covid-19. Infelizmente, nós estamos convivendo com esse vírus, né, gente? Então eu quero saber como é que o nosso corpo vai reagir. Sim, bora lá. Um primeiro estágio é saber os dias. Então vamos lá, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias. Isso teoricamente, tá? Quando o organismo, pessoal, entra em contato com o antígeno, legal? Já desencadeou aí a reação? Sim, professor. Entrou em contato com o antígeno. O antígeno agora vai ser capturado pelos macrófagos, apresentados ao linfócito TCD4, que vão ativar o linfócito B, e esse linfócito B vai começar a produzir anticorpos. Professor, quantos dias demora isso? Esse é o segredo, tá? Se o seu sistema imunológico estiver bem saudável, é até um pouco mais rápido, tá? Mas caso assim, né, esteja um pouquinho debilitado, uns 14 dias, galera. É sério, tá? Então, o nosso corpo, ele começa a produzir, olha só, bem baixinho o número de anticorpos, tá? Que já está em primeiro momento, primeiro combate, que são os anticorpos já preparados, tá? São anticorpos coringa, digamos assim, que já começam a sinalizar esse vírus, tá? Aí, olha o que acontece. Por volta do 14º dia, você tem uma produção bastante significativa, mais ou menos aqui. É aqui que o seu corpo está reagindo e os vírus propriamente, pessoal, já estão num contexto assim de eliminação, tá? Então, esse vírus já está sendo combatido. Mas até chegar a esse estágio, olha só, você pode ter vários probleminhas, né? Porque o vírus está na sua célula, está ativando, né, a multiplicação viral. Aí, pessoal, passa essa primeira fase. E essa primeira fase, pessoal, ela é muito associada com o IgM. Professor, pera lá. O que é IgM? O IgM é a imunoglobulina M, a inicial. A imunoglobulina, pessoal, que é primeiramente produzida, IgM, que é aquela detectada no teste, tá? Aquele teste que tem, né, a plaquinha, que a pessoa pinga o seu sangue lá para detectar a presença do IgM. Se tem o IgM do Covid, é porque você já passou pelo vírus. Talvez você ainda esteja com o vírus, tá? Então, talvez você já esteja. Então, é a primeira onda. Então, esse IgM, pessoal, ele só vai ser detectado mesmo, quando você já passou pela onda de produção de anticorpos. Talvez você não tenha tido sintoma nenhum, né? Então, é um teste, pessoal, que você vai simplesmente fazer, muitas vezes, para saber se está ou se já passou pela Covid,
tá? Aí vem a baixa, né? Aí, naturalmente, o seu organismo deixa de produzir anticorpos porque os vírus já foram eliminados. Pelo menos, eles não estão mais sendo ativos, né? Eles já estão ali, quietinhos, digamos assim. Ou eliminados como um todo. Beleza. Aí vem a segunda onda, galera. Isso aí depende, né? Aí essa segunda onda pode acontecer de forma rápida, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, né? Mas veja que você ficou com anticorpos de memória, tá? E aí olha só que legal. Tchum! É a segunda imunização, tá? A imunização secundária, gente. Essa imunização secundária é a tal da imunização de rebanho, que você já teve e agora, na hora que você entrar em contato com o antígeno de novo, pessoal, em poucos dias, às vezes até em horas, o seu organismo já consegue produzir uma quantidade enorme de anticorpos, significando, pessoal, que o vírus nem vai dar nem chance para ele começar a pensar em se multiplicar. Ou seja, o seu corpo vai eliminar esse vírus quase que instantaneamente. E essa imunização, pessoal, é aquela que você não vai nem sentir, né? Essa aqui nem sintoma vai ter propriamente. Talvez um leve sintoma ali, um mal-estar, tal, mas a doença não vai se instalar. E aí começa a produzir, nesse momento, o IgG. O IgG, pessoal, é a segunda imunoglobulina mais produzida, tá? Então é o IgG. Então o teste, pessoal, de sangue, muitas vezes vai detectar, atenção, se você já teve, nesse caso, né? E nesse caso o vírus já estimulou até a segunda produção de anticorpos no seu corpo. Tá? Então tem a onda do IgM, a primeira imunização, e o IgG, que é a segunda imunização. Que pode acontecer por uma reinfecção ou pode acontecer também, pessoal, a produção de IgG no momento em que a carga viral é muito alta. Então, às vezes, o corpo, além de produzir IgM, também já começa a produzir IgG, que é para ativar ainda mais, né, para eliminar esse vírus de forma mais rápida. Beleza? Então, galera, esta é a ideia. Professor, mas e a questão de vacina? Vamos lá então. Nós temos, pessoal, a imunização, além de ser um fator primário e secundário, nós temos dois outros tipos de imunização, tá? Então, nós temos uma imunização chamada de ativa. Essa imunização ativa, pessoal, ela pode ser natural, ou pode ser artificial. E existe uma imunização chamada de passiva, tá? A passiva também pode ser natural ou artificial. Muito bem. Bom, vamos nos preparar então, pessoal, para um momento assim muito importante, tá? Se você estiver gostando, galera, dá uma amassadinha no like lá, por favor. Bom, a imunização ativa é quando o corpo produz anticorpos. Anota aí. Então, teve produção anticorpos. Se porventura o organismo estiver produzindo anticorpos, essa imunização ela é ativa. Para ser um momento natural, é quando fica doente. A doença vai provocar a imunização natural. Ou seja, pegou Covid, imunização natural. Vacina. Professor, entendi. A vacina, pessoal, é o antígeno que não está ativo. É o antígeno que vai, de certa maneira, pessoal, entre aspas, copiar o antígeno verdadeiro, tá? Pode ser um fragmento do vírus, que é que as vacinas da Covid estão tendo aí. Nós temos alguns tipos de vacina. Infelizmente, pessoal, não dá para a gente falar sobre vacina nesta aula, né? Então, sabe, né? Nós teremos outros momentos aí, né, de informação. Mas a vacina, pessoal, é o que vai ativar a produção de anticorpos de forma artificial. Que é um momento, pessoal, que o seu corpo faz todas essas ações sem ficar doente. Mas tem a segunda onda de imunização, que é a imunização
mais ativa, beleza? Ah, professor, e para a gente fechar aqui, qual que é a passiva? Ah, gente, passiva é quando você recebe os anticorpos. Se for natural, por exemplo, amamentação. A mãe passa para o bebê imunoglobulinas, principalmente IgA e IgE, para fazer o bebê já ficar imunizado. Então ela recebe, a criança recebe anticorpos. Assim como a artificial, pessoal, que é a ideia do soro, tá? Então, quando você toma soro antiofídico, você toma anticorpos prontos, tá? Então, a imunização passiva, gente, é quando você já recebe os anticorpos prontinhos. Mas essas não interessam muito a gente, concorda? O que interessa mais está aqui, ó. A artificial, a vacina. Beleza, galera? Bom, eu espero que você tenha curtido essa nossa aula. E se for, amasse o like, galera. Caso contrário, se você tiver alguma dúvida, mande alguns comentários aí, pessoal, que a nossa equipe vai conseguir tirar, tá bem? Inscreva-se no nosso canal e saiba que mais informações você encontra na Sala do Saber. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.